Nicolae Ceausescu. No momento em que seu poder parecia inabalável, ele não se contentava apenas em governar a Romênia, almejava criar uma dinastia. Seus 3 filhos, Valentin, Zoia e Nicu, cresceram protegidos em palácios, símbolos vivos de um império erguido pela propaganda e pelo medo. Enquanto milhões de romenos enfrentavam a fome, o racionamento e a violência, eles viviam em luxo, mas carregavam um fardo sombrio. E fique até o final, pois vou revelar o que aconteceu com essas crianças de ouro após a queda sangrenta de 1989. Você vai descobrir o destino de cada filho de Ceausescu, e o que Zoia e Nicu viveram vai te chocar. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. O regime de Ceausescu. Nicolae Ceausescu assumiu o comando da Romênia em 1965, sucedendo Gheorghe Gheorghiu-Dej, que havia liderado o país sob a rígida influência da União Soviética desde o final da Segunda Guerra Mundial. Embora tenha se apresentado como um reformador e nacionalista, prometendo maior autonomia para a Romênia, seu governo logo se transformaria em um dos mais repressivos da Europa Oriental, marcado pelo culto à personalidade e pela deterioração econômica. Desde o início, Ceausescu não governou sozinho. Ao seu lado estava sua esposa, Elena Ceausescu, que desempenhou um papel fundamental na consolidação do regime. Casados desde 1946, os dois permaneceram juntos até o trágico fim em 1989, durante a Revolução Romena. A influência de Helena cresceu gradualmente, passando de uma figura secundária para uma das mulheres mais poderosas do regime comunista, sendo promovida como uma intelectual e cientista de renome, apesar de suas credenciais serem amplamente fabricadas pelo aparato estatal. Nos primeiros anos de seu governo, Ceausescu adotou uma postura que o diferenciava dos demais líderes do bloco soviético. Em 1968, recusou-se a apoiar a invasão da Tchecoslováquia pelo Pacto de Varsóvia, o que lhe rendeu grande prestígio internacional e elogios de diversos líderes ocidentais. Além disso, buscou impulsionar a economia romena por meio de pesados investimentos na indústria e em ambiciosos projetos de infraestrutura. Para financiar esse crescimento, recorreu a empréstimos estrangeiros, o que inicialmente trouxe uma sensação de progresso, mas com o tempo, resultou em uma crise financeira devastadora. A administração do casal Ceausescu ficou marcada pela crescente repressão contra qualquer forma de dissidência. Helena, que assumiu cargos de grande importância, como o de vice-primeira-ministra, teve participação ativa na radicalização do regime. Seu envolvimento foi crucial para o fortalecimento da polícia secreta, a Securitate, que monitorava, intimidava e eliminava opositores. Sob o comando do casal, a população romena foi submetida a uma severa escassez de bens essenciais, racionamento extremo e um controle absoluto da vida cotidiana, enquanto a elite do regime desfrutava de privilégios e luxos inacessíveis ao povo. Além de sua trajetória política, a vida pessoal de Nicolae e Elena Ceausescu também esteve no centro da atenção pública. O casal teve 3 filhos, Valentin, Zoia e Nicu, todos nascidos antes da ascensão de Nicolae ao poder. No entanto, suas vidas foram profundamente influenciadas pelos eventos que moldaram a Romênia sob o governo de seu pai. A seguir, vamos conhecer mais sobre cada um deles e como seu destino se entrelaçou com os momentos mais turbulentos da história romena. Prepare-se, pois o que aconteceu com Nicu, o filho mais novo do casal, é surpreendente e assustador. Antes, porém, vamos falar sobre Valentin, o mais velho. A vida de Valentin. Valentin Ceausescu, primogênito de Nicolae e Elena Ceausescu, nasceu em Bucareste em 17 de fevereiro de 1947, em um período de intensas mudanças políticas na Romênia. Na época, seu pai ainda não havia chegado ao poder supremo, mas já ocupava um cargo importante como ministro da Agricultura, consolidando sua influência dentro do Partido Comunista. Ao contrário de Nicolae e Elena, que se dedicaram inteiramente ao governo e à construção de um regime autoritário, Valentin escolheu um caminho distante da política, dedicando-se à ciência e à pesquisa acadêmica. Desde cedo, demonstrou aptidão para os estudos,
destacando-se na escola Dr. Petru Groza, uma das mais respeitadas do país. Em 1965, ingressou na Faculdade de Física da Universidade de Bucareste, dando início à sua trajetória no mundo científico. Buscando aprimoramento, em 1967, mudou-se para o Reino Unido para estudar no prestigiado Imperial College London. Durante seus anos em Londres, além de aprofundar seus conhecimentos na área da física, também se envolveu com esportes, chegando a atuar como goleiro em uma equipe universitária. Em 1970, retornou à Romênia já formado e começou a trabalhar como físico, seguindo uma vida discreta e distante dos holofotes que cercavam sua família. Ainda em 1970, Valentin se casou com Iordana Dana Borila, filha de Petru Borila, um dos principais membros do Partido Comunista Romeno. No entanto, a união não foi bem recebida pelas famílias, especialmente por Nicolae e Helena, que mantinham divergências políticas com Borila. Esse desentendimento criou um ambiente tenso entre os dois clãs e, com o passar dos anos, as diferenças se aprofundaram. O casamento chegou ao fim em 1988, pouco antes do colapso do regime comunista. Dessa relação nasceu Daniel Ceausescu, que herdou o interesse do pai pela ciência e se tornou físico. Após a revolução que derrubou o governo de Nicolae, Dana e Daniel emigraram para Israel e, posteriormente, estabeleceram-se nos Estados Unidos. Quando a Revolução Romena estourou em dezembro de 1989, Valentin foi detido juntamente com outros membros da família Ceausescu. Enquanto seus pais eram submetidos a um julgamento sumário e posteriormente executados, ele permaneceu preso por 9 meses, sem qualquer acusação formal. Durante esse período, perdeu sua extensa coleção de arte, que incluía aproximadamente 50 pinturas de renomados artistas romenos, gravuras raras de Francisco Goya e uma valiosa biblioteca com centenas de livros históricos. O governo confiscou os bens, alegando que pertenciam ao Estado, encaminhando grande parte das obras ao Museu Nacional de Arte. Após anos de disputa judicial, Valentin conseguiu recuperar parte das pinturas em 2009, quando a justiça decidiu a seu favor e ordenou a restituição de 40 delas. Após sua libertação, Valentin evitou qualquer envolvimento com política e retornou à sua carreira científica. Trabalhou no Instituto Nacional de Física e Engenharia Nuclear, Horia Hulubei, em Magurele, onde se dedicou a pesquisas em física nuclear. Mantendo-se longe dos holofotes, optou por uma vida reservada, focando exclusivamente em seu trabalho. Em 1995, casou-se novamente, desta vez com Roxana Duna, com quem teve uma filha, Alexandra, que seguiu carreira na arquitetura. Em 2016, Valentin se aposentou, recebendo uma pensão modesta. Diferente da trajetória de seus pais e irmãos, ele construiu uma vida marcada pela discrição e pelo distanciamento da política. Atualmente, vive de maneira tranquila em uma propriedade pertencente à família de sua esposa, evitando qualquer exposição pública. Assim, Valentin Ceausescu tornou-se uma figura singular dentro da história da família, um membro que, apesar de seu sobrenome, escolheu um caminho sem ambições de poder. Mas e quanto aos outros filhos do casal Ceausescu? Eles ainda estão vivos? Continue conosco, pois essa história está longe de acabar. Antes de prosseguirmos, aproveite para comentar "Quero mais histórias". Assim você nos motiva a continuar produzindo mais conteúdo por aqui e ainda ajuda no engajamento do canal. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho das notificações e também deixe o seu gostei. Seguindo esses passos, você não perderá nenhuma novidade e ainda vai receber recomendações de vídeos semelhantes. Seguiu todas as dicas? Então, agora que já passamos os recados, vamos voltar para o tema do vídeo. A trajetória de Zoia Ceausescu antes da Revolução. Zoia Ceausescu, a segunda filha de Nicolae e Helena, nasceu em 28 de fevereiro de 1949, em um período em que sua família começava a consolidar influência no Partido Comunista Romeno. Desde a infância, destacou-se como uma estudante excepcional, demonstrando grande habilidade com números e um forte interesse pela matemática, um caminho que a diferenciou dos pais e do ambiente político que os cercava. Ainda jovem, estudou na escola secundária no 24, posteriormente renomeada Escola Secundária Jean Monnet, em Bucareste. Em 1966, concluiu o ensino médio e, no mesmo ano, ingressou na Faculdade de Matemática da Universidade de Bucareste.
Seu talento acadêmico não passou despercebido e, ao longo dos anos, tornou-se uma das alunas mais promissoras do curso. Em 1977, obteve seu doutorado com uma tese inovadora intitulada Sobre dilatações interligadas, sob a orientação do renomado matemático Ciprián Foias. Seu campo de estudo, a análise funcional, era uma área altamente abstrata e complexa, focada em espaços vetoriais e suas aplicações teóricas e práticas. Zoia iniciou sua carreira como pesquisadora no Instituto de Matemática da Academia Romena em 1974. No entanto, seu desejo de seguir uma trajetória puramente científica não foi bem recebido por seus pais, que esperavam que seus filhos desempenhassem papéis mais estratégicos dentro do regime. Como consequência dessa insatisfação e da visão autoritária de Nicolae Ceausescu sobre o controle das instituições acadêmicas, o instituto foi dissolvido em 1975. Zoia, então, foi transferida para o Instituto para a Criatividade Científica e Técnica, INCREST, onde fundou e liderou um novo departamento de matemática. Apesar das adversidades, seu trabalho foi reconhecido e, em 1976, ela recebeu o prestigioso Prêmio Simeon Stoilov, um dos mais importantes da matemática romena. Diferente de seus pais e de seu irmão mais novo, Nico, Zoia nunca se envolveu diretamente com a política. Seu foco sempre foi a pesquisa e a vida acadêmica, mantendo uma postura discreta mesmo sendo filha do líder do país. Em 1980, casou-se com Mircea Oprean, engenheiro e professor da Universidade Politécnica de Bucareste. O casal levava uma vida reservada, longe dos eventos políticos e das extravagâncias típicas da elite do regime. A queda do governo de Nicolae Ceausescu, no final de 1989, mudou drasticamente a trajetória de Zoia. Durante a Revolução Romena, ela foi presa junto com seus irmãos, Valentin e Nico, sob a acusação de minar a economia da nação. Apesar da gravidade das acusações, não havia provas concretas contra ela, e após 8 meses de detenção, foi libertada em agosto de 1990. No entanto, a liberdade não trouxe a tranquilidade que Zoia esperava. Mas antes de detalharmos os últimos anos da vida de Zoia, é hora de falar sobre o filho mais novo de Nicolae e Helena, o polêmico Nicu Ceausescu. Sua vida foi bastante diferente dos irmãos, e sua trajetória é repleta de escândalos e controvérsias. Prepare-se para conhecer a história do herdeiro que muitos consideravam o sucessor do ditador. A história de Nicu Ceausescu. Nicu Ceausescu nasceu em 1º de setembro de 1951, crescendo como o filho mais novo do casal que governava a Romênia com mãos de ferro. Diferente de seus irmãos, que seguiram carreiras acadêmicas, Nicu foi criado sob a expectativa de suceder seu pai, sendo preparado desde cedo para assumir o controle do país. Enquanto a população romena enfrentava privações, racionamento de alimentos e uma qualidade de vida deteriorada pelo regime, ele levava uma vida de ostentação, cercado por luxos e excessos. Desde a juventude, Nicu demonstrou pouco interesse pelos estudos e uma postura irresponsável, mas isso não o impediu de avançar na carreira política. Após concluir o ensino médio no Liceu no 24, hoje chamado Jean Monnet, ingressou na Universidade de Bucareste para estudar física. Seu nome, no entanto, não se destacou no meio acadêmico, mas sim na estrutura do Partido Comunista. Seu envolvimento na União da Juventude Comunista garantiu sua ascensão rápida, tornando-se primeiro secretário da organização. Com o passar dos anos, ocupou cargos cada vez mais altos, sendo nomeado ministro de Assuntos da Juventude e, posteriormente, eleito para o Comitê Central do Partido Comunista Romeno, em 1982. Sua posição dentro do governo se fortaleceu ainda mais quando foi designado para liderar o Condado de Sibiu, um movimento claramente estratégico de seus pais para consolidá-lo como herdeiro político do regime. Fora da política, Nicu era conhecido por seus comportamentos escandalosos. Cercado de amigos influentes e figuras controversas, mantinha relacionamentos com celebridades, incluindo a ginasta Nadia Comaneci e a soprano Daniela Vladescu. Porém, sua fama era marcada por histórias de abuso, alcoolismo e uma vida de excessos. Ion Mihai Pacepa, ex-oficial da Securitate que desertou para os Estados Unidos, relatou que Nicu era protegido por seu pai mesmo diante de crimes graves
incluindo estupros e agressões. Seu comportamento destrutivo não conhecia limites, e relatos indicam que ele mantinha uma relação próxima com Uday Hussein, filho do ditador Saddam Hussein, compartilhando festas extravagantes em locais como Mônaco e Suíça, onde apostavam grandes somas de dinheiro. O colapso do regime em dezembro de 1989 mudou drasticamente sua realidade. Em 22 de dezembro, com a revolução em curso e o governo desmoronando, Nico foi capturado por revolucionários. Sua prisão foi transmitida pela televisão estatal, onde apareceu algemado e visivelmente abatido. Acusado de corrupção, desvio de dinheiro público e até mesmo de manter crianças como reféns, enfrentou um julgamento altamente politizado. Há relatos de que, antes de sua sentença ser proferida, ele teria sido torturado na prisão e obrigado a assistir às imagens da execução de seus pais. Os trágicos finais de Zoya e Nico. O único dos filhos do ditador romeno que, de fato, encontrou relativa paz e seguiu sua vida de forma tranquila foi Valentin. Após a Revolução de 1989 e os meses que passou presa, Zoya enfrentou grandes dificuldades para reconstruir sua vida. Impedida de retomar sua carreira científica e privada de boa parte de seus bens, ela e seu marido, Mircea Oprean, passaram anos lutando contra a hostilidade do novo governo e da sociedade. Sua saúde começou a se deteriorar, agravada pelo estresse e pelo hábito de fumar compulsivamente. Em 2000, foi diagnosticada com câncer de pulmão, uma doença que avançou rapidamente, enfraquecendo ainda mais sua já difícil condição. Nos anos finais, Zoya manteve-se reclusa, evitando aparições públicas e desistindo de lutar pelo direito de reintegração ao meio acadêmico. Em 20 de novembro de 2006, faleceu aos 57 anos. Seu corpo foi cremado no crematório Senuja, um local emblemático da capital romena. Assim, encerrou-se a trajetória de uma mulher que, apesar de seus esforços para trilhar um caminho independente, nunca conseguiu se desvencilhar completamente do legado de seus pais. O destino de seu irmão mais novo, Nico Ceausescu, foi igualmente trágico. Condenado a 20 anos de prisão por corrupção e abuso de poder, ele permaneceu encarcerado por apenas 2 anos, sendo libertado em 1992 por razões médicas, com a intercessão da advogada Paula Jacob. A vida fora da prisão, porém, não trouxe redenção. Sem os privilégios que antes desfrutava, Nicu mergulhou ainda mais no alcoolismo, acelerando o avanço da cirrose hepática que já debilitava seu organismo. Com a saúde em estado crítico, foi transferido em 1996 para um hospital em Viena, na Áustria, onde recebeu tratamento intensivo. No entanto, seu quadro era irreversível e em 25 de setembro do mesmo ano, faleceu aos 45 anos. Seu corpo foi repatriado para a Romênia e sepultado no cemitério de Ghencea, o mesmo local onde seus pais foram enterrados. A trajetória de Nicu tornou-se um símbolo da derrocada da elite comunista romena. Criado para ser o sucessor de um regime autoritário, ele nunca demonstrou preparo ou habilidade para governar. A ascensão que parecia inevitável desmoronou junto com o sistema que o sustentava, e sua vida terminou como um reflexo do declínio de sua família, marcada por excessos, decadência e um destino selado pelo peso de um passado do qual nunca conseguiu escapar. E aí, o que achou do vídeo? Você já conhecia o destino dos herdeiros do casal Ceausescu? Deixe seu comentário, queremos saber sua opinião. A história está repleta de eventos que impulsionaram avanços tecnológicos, e poucas situações fizeram isso de forma tão intensa quanto as guerras. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi um verdadeiro laboratório de inovações militares, trazendo ao mundo armas, tanques e aeronaves revolucionárias. Um desses projetos impressionantes foi o caça P-61, uma máquina que fez toda a diferença nos combates. Quer saber mais? Temos um vídeo incrível sobre essa história, e ele já está aparecendo na sua tela. Clique agora e descubra como essa aeronave foi inovadora.